Bom, antes de mais nada eu gostaria de agradecer bastante ao Sérgio, a toda a equipe da Plane, que mais uma vez permitiu que nós nos reuníssemos aqui para congregar amigos, para conhecer um produto tão maravilhoso, para a gente se rever e poder reunir pessoas tão interessadas e engajadas na aviação. Então a primeiro agradecimento da gente é ao Sérgio e à Plane. Quero agradecer a presença do Rony. O Rony é o secretário nacional de aviação civil. Ele, numa agenda extremamente atribulada, que eu venho acompanhando há bastante tempo, fez questão de estar aqui hoje, privando-se da presença com a família dele lá em Brasília, para passar 1h30 no máximo aqui com a gente, porque ele tem um voo para pegar aqui em Campinas de volta logo mais. Então, Rony, muito obrigado pela sua presença. Você estar aqui conosco, podendo compartilhar um pouco do pensamento do governo, do Ministério de Infraestrutura sobre a aviação geral, é uma coisa muito importante, uma mensagem fundamental. A sua presença aqui por si só representa muito para a gente. Muito obrigado. Bom, para a gente começar a falar rapidamente, eu não vou me estender aqui, mas eu gostaria de rapidamente falar sobre os grandes tópicos da agenda que a gente tem trabalhado como associação em 2019. Então, a gente veio ao longo desse ano trabalhando muito forte por um processo de recolocação, reutilização da aviação geral nos aeroportos públicos. Todos nós sabemos o tanto de dificuldade que a gente tem passado para operar nos aeroportos brasileiros. Então essa é uma frente de trabalho bastante relevante. Isso incluiu um trabalho feito com a SAC de sugestões de propostas, inclusive de revisão de alguns pontos nos contratos de concessão que estão sob administração direta da equipe do Rony e da equipe da ANAC. Temos feito um trabalho muito intenso de modernização, de facilitação da modernização da nossa frota de aeronaves, principalmente através do Grupo Brasileiro de Aviação Geral, de Segurança Operacional para Aviação Geral, também na ANAC. Temos feito um trabalho bastante interessante de reestruturação da cadeia de distribuição de combustíveis do Brasil. Hoje, inclusive, com a presença do Coronel Marcel, em representação também da RBP, a gente pretende anunciar já um grande passo nesse sentido aqui, de modo a fazer com que nossa aviação possa começar a voar novamente, né? Os indicadores de venda de combustível de aviação e de operação da nossa frota falam por si só. Esse ano, o volume de vendas de gasolina de aviação deve ser 50% inferior ao do ano passado, que já foi o pior ano dos últimos 17. Então a gente não está numa realidade absolutamente, estamos muito distantes de uma realidade próspera, mas para que isso se reverta a gente precisa trabalhar, e hoje a gente pretende aqui anunciar uma parceria muito interessante que já dá um passo inicial nesse sentido. Concluímos e revisamos uma pesquisa bastante abrangente sobre a prestação de serviços de controle de tráfego aéreo no Brasil. Agora, no próximo dia 12 de dezembro, a gente estará reunido com o brigadeiro-chefe do DCEA, toda a equipe do CGNA, para poder repensar o sistema de navegação aérea para a aviação geral, particularmente de pequeno porte. Então isso é um negócio que já está em andamento, que pode trazer bastante fruto para a nossa atividade. Temos um tema bastante relevante hoje para a gente, que é a reorganização, né, a pacificação regulatória do sobrevoo de aeronaves experimentais sobre áreas densamente povoadas.
Todos que têm aeronaves chamadas experimentais aqui sabem o tamanho do problema que isso envolve. Desde julho de 2019, nós temos trabalhado intensamente com a equipe da ANAC para buscar uma solução para esse problema. É um problema muito grave que afeta mais de 6 mil aviões no Brasil e que precisa ser resolvido. Problema esse que a gente também conta bastante com o apoio da SAC, do Rony e da equipe dele, para a gente poder encontrar formas de solucionar, né? E além disso, também trabalhamos bastante em 2019 na preparação do Programa de Segurança Operacional da Copa, junto com a OPA, em 2020. Então nós faremos um investimento bastante importante na estruturação de um curso que a gente está se colocando a meta, né, Fernando? De ser realmente um curso que vai marcar o antes e o depois na formação e na segurança operacional para a aviação geral no Brasil, né? Então a gente pretende estar com isso feito, sendo realizado entre junho e julho de 2020. Bom, com todos esses problemas reunidos, um pouco da nossa sensação é essa: a gente tentar carregar uma pedra morro acima. A gente faz isso toda semana, muitas vezes esse é o sentimento que a gente tem. Não é fácil, a gente entende perfeitamente que os desafios do governo não são desafios pequenos. Obviamente, dentro de tudo que tem em cima da mesa das autoridades, se tiver o papel da aviação geral lá, ele não será o primeiro a ser chamado para a resposta. Mas agora em dezembro já vão 12 meses de trabalho, né? Um trabalho muito intenso, que já vem produzindo muito resultado, mas a gente tem feito a nossa parte para fazer com que a nossa agenda comece a ter prioridade, porque os assuntos nela contidos e a dimensão, a abrangência do impacto desses problemas na aviação é muito grande. Só que tem coisas que sempre fazem com que a gente se reanime. E esse encontro aqui não é um encontro para a gente ficar falando de problema, reconhecer a existência deles, mas também celebrar a aviação. Então a gente sempre, de vez em quando, descobre futuros aviadores entre amigos e familiares, né? Isso é aquela coisa que, naquele monte de problema, a gente fala: puxa vida, por isso vale a pena. Estou vendo meu filho João ali que chegou agora, e eu fico com a maior vontade de garantir a ele, que está com 11 anos, a chance de poder voar no espaço aéreo, numa aviação muito melhor do que a que eu voei. Tenho certeza que ele vai poder fazer isso. A gente também encontra os amigos que nos convidam para voar de J3. Eu estava falando ali com o Rivete, que está com o bonezinho, inclusive. Então toda vez que a gente faz um voozinho desse, a gente fala assim: não tem problema demais, mas vale a pena, vamos continuar a trabalhar. Quando a gente tem a oportunidade de estar aqui com o Sérgio, com a equipe dele, e conhecer o que uma máquina dessa tem por trás dela de tecnologia, né? E todas as maravilhas tecnológicas, o Epic que está aqui ao lado, recém-homologado, que é um negócio que dá pra gente um ânimo enorme de poder falar: puxa vida, a aviação continua funcionando, a gente tem que continuar a trabalhar, porque a gente quer voar nessas coisas. Quando a gente vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, mas principalmente os Estados Unidos, e tem a oportunidade de conhecer o que se está pensando e fazendo em termos de tecnologia, de ensino, né? Aonde estão indo as novas fronteiras da aviação e do conhecimento no nosso setor, a gente se anima ainda mais, porque a gente acredita que a gente não pode, o brasileiro não é pior do que ninguém. Nós somos no mínimo iguais a qualquer outro povo do mundo. Não tem motivo algum para que nós não possamos ter também e usufruir dessas fronteiras do conhecimento que estão lá adiante. Quando a gente encontra em todos os hangares aqui de Jundiaí, quando a gente encontra aquelas velhas águias que estão voando aí há 30, 40, 50, 60 anos, né? E dizem sempre pra gente assim: olha, realmente vocês estão passando um problema muito sério hoje, mas deixa eu te contar uma história. Em 1968, e aí ele conta uma história completamente absurda, que a gente não faz ideia do tanto de problema que já se resolveu antes da gente. A
também não pode achar que sempre o nosso problema é o maior problema de todos. A gente vem, nós somos parte de um processo de evolução. Infelizmente, nesse momento, a gente está sim com um estoque muito grande de dificuldades e de deficiências, mas isso não é novidade. A gente tem que continuar o trabalho e fazer isso acontecer. O fato é que a gente vai continuar a trabalhar para honrar quem nos antecedeu e para honrar a paixão pela aviação que todo mundo aqui tem. Isso é um compromisso de todos nós, né? Todo mundo aqui está aqui e se dedica a esse trabalho porque a gente realmente ama a aviação, e é isso que a gente vai fazer. E eu não podia deixar de dizer que na semana passada a gente teve, o Rony teve a representação lá no nosso encontro, né, do Fórum de Transporte Aéreo, e a gente teve com essa ilustre figura, o engenheiro Osiris Silva, que já na sua avançada idade estava lá, já não conseguindo mais se locomover com as próprias pernas, estava numa cadeira de rodas, mas ele fez questão de estar presente, fez questão de estar com o Rony, fez questão de estar com o ministro Tarcísio, fez questão de estar lá para mostrar a importância de novo da aviação. Esse homem foi o fundador da Embraer, e ele está há mais de 60 anos, 70 anos trabalhando por isso. E ele chegou para a gente num canto e falou, chamou uma turma lá e falou assim: olha, a gente tem muito trabalho pela frente para fazer a aviação brasileira do tamanho que o Brasil precisa e merece. Eu tentei fazer minha parte, então vocês continuem fazendo, mas vocês contem comigo que eu estou em todas. Então, a hora que a gente escuta isso de um senhor dessa idade, com as realizações que ele já teve, a gente não pode reclamar dos problemas que estão na nossa frente. A gente simplesmente tem que olhar para os problemas, encontrar os aliados certos e trabalhar. E é isso que a gente está fazendo. Já como produto da solução dos problemas, e antes de passar um pouco a palavra para o Rony, para ele poder compartilhar conosco um monte de informações importantes, eu gostaria de aproveitar e chamar o Coronel Marcel, presidente da VOA São Paulo, para a gente poder junto aqui fazer um anúncio muito importante, já produto do trabalho da nossa frente de reestruturação da distribuição de combustíveis no Brasil. Vou contar rapidamente a história. Esse homem aqui, ele preside a VOA. A gente já brigou muito, no bom sentido, até porque eu sou mais alto do que ele, mas ele é mais esperto do que eu, então eu corro dele. E nas nossas discussões a gente chegou à conclusão que não fazia sentido usuários, nós aqui da aviação, e operadores de aeroportos não estar sentados no mesmo lado da mesa. A gente tem o mesmo interesse. Ele administra 5 aeroportos e precisa da nossa aviação operando no aeroporto dele. A gente precisa dos aeroportos dele. Então por que a gente está discutindo? A gente tem que encontrar uma maneira de solucionar as nossas questões. Então o coronel fez questão de levar adiante uma série de iniciativas conosco, e hoje a gente tem o privilégio de anunciar aqui uma parceria que está prestes a se tornar realidade, está nos últimos detalhes aí de finalização de tecnologia, que eu vou passar a palavra ao coronel aqui para que ele possa compartilhar com os senhores. Ô, professor Humberto, a gente não tem debate, né? Não tem os atritos, né? Senão a gente vai... Na verdade, eu diria, seu secretário Rony, mais uma vez, um privilégio estar com o senhor aí. Professor Sérgio, vou chamar de professor Sérgio, está lá atrás, ali, lá conversando, mas que muito nos recebeu aqui nessa casa. E o que eu ia falar aqui, rapidamente, com o apoio do Humberto, até por conta que a OPA, ela tem uma capilaridade, uma extensão bastante significativa para a aviação, secretário, de pequeno porte, aviação, o CERN, onde tudo começa, e também, por sua vez, como que a coisa tem que acontecer. E nós conseguimos, como o Humberto comentou, nós fizemos uma nova modelagem de negociação de combustíveis para os aeroportos da VOA São Paulo. Eu diria que a VOA São Paulo, está fechando agora dia 11 de novembro, nós fechamos 2 anos de efetiva operação. Como tudo na vida tem uma curva de aprendizagem, né, Humberto?
E essa curva de aprendizagem tem pontos positivos e pontos negativos, até porque se fosse fácil cuidar dos aeroportos, da aviação do Brasil como um todo, não estaríamos aqui para conversar. Nós sabemos, então, o próprio secretário Rony, que muitos nos recebeu lá em Brasília de portas abertas, sabemos que é um desafio, até porque tem que pagar a conta, né? E o custo operacional no nosso país, por diversas razões, ainda é bastante elevado. Então, depois de 5 meses de processo de análise do mercado, até lembrando um pouquinho da experiência no Centro Logístico da Aeronáutica, quando eu voltei da comissão nossa em Londres, que nós tivemos que comprar combustível para toda a Força Aérea Brasileira. E nós percebemos que não adiantava ter contratos diretos com revendedores, secretário, com o posto, e sim com o distribuidor. Quanto mais à frente na cadeia logística do supply chain nós tivéssemos, melhor seria. Chegamos a pensar, inclusive, comandante Humberto, de nós importarmos combustível. Só que essa questão da importação de combustível também sairia muito do core business da Voa São Paulo. Então nós fizemos uma concorrência privada com NDA, com todas as distribuidoras de combustíveis cadastradas na ANP. Então participou a BR Distribuidora, a Raízen Shell, a RBP, a Gran Petro e a Sol, tá? E dentro desse processo de mais de 5 meses, é óbvio que nós fomos ajustando a modelagem e acabamos optando pelo melhor modelo de negócio com a empresa britânica RBP, tá certo? Esse modelo de negócio, que ainda alguns setores coloca que teríamos riscos, eu já discuti isso na ANAC, na Artesp, de conta de não apoiar os mercados. Mas vocês terem uma ideia, nós não ganhamos absolutamente nada em cima do preço final do combustível. Nós ganhamos em volume de combustível. Então esse foi o grande desafio, e dentro do compliance assinado entre mim e o presidente da RBP, mensalmente nós nos reunimos para dizer como está o processo. E eles são proibidos de aumentar os custos de combustível sem o aval da Voa São Paulo. Então isso significa que nós conseguimos mudar o cenário de negociação. Essa negociação permitiu, por exemplo, que na próxima sexta-feira, dia 29, nós vamos fazer um Black Friday em todos os aeroportos da Voa São Paulo. O Jet 1 vai estar abaixo de R$ 4,00, ou seja, R$ 3,99. Não tem preço no Brasil menor do que esse. E a gasolina vai estar a R$ 7,49. Se nós fizermos os cálculos, eu tive que cortar toda a cadeia logística de suprimento. Aí o comandante Humberto apresentou vários modelos da OPA, nós debatemos bastante em cima disso. Inicialmente pensou-se na possibilidade de ter um tanque específico de combustível para atender a OPA. Nós chegamos à conclusão que isso aí seria muito arriscado, até por conta que muitos tanques no Brasil são tanques que não têm a devida fiscalização. Nós tivemos recentemente um acidente no início do ano, dia 1º de janeiro, lá em Ubatuba, fruto de combustível adulterado. Então esse aí é um dos processos, até porque eu sou oficial de segurança de voo desde 1992. Então fizemos várias investigações, então a Voa São Paulo não admite sair da parte de segurança. Aí, em cima disso, fizemos uma proposta que a OPA concordou, trouxe a EBP para o jogo, e nós vamos fazer o primeiro cartão de preferência, que está no contrato nosso com a EBP, de abastecimento de combustíveis. É parecido com esse que nós temos aqui do Gold Card, muitos de vocês usam aqui em São Paulo, e é o seguinte: nós vamos colocar, vai ser feito através da parceria com a RBP e a Voa São Paulo, e nós vamos colocar aqui a matrícula da aeronave, o código ANAC do piloto, porque não vai poder ser abastecido por outra pessoa, e vamos limitar inicialmente na primeira demanda a 50 litros por código, ok? Então isso vai ser, nós vamos comprar na primeira demanda em Advanced 5.000 litros, eu tenho conversado com o Humberto. Esses 5.000 litros vai estar de crédito nessa primeira experiência, e o que vai acontecer todos os usuários da OPA poderão, inicialmente nós vamos fazer só em Jundiaí como teste, mas poderão fazer em qualquer aeroporto da Voa São Paulo. Vocês vão poder abastecer gasolina a R$ 7,00. Para vocês terem uma ideia,
isso está fora, para ter ideia. Até o Aeroclube aqui, que é um parceiro nosso, obrigado, ele não consegue baixar de 7,10. Então nós tivemos que cortar vários processos da cadeia logística. Então isso significa que é um pouquinho, senhor secretário, nós temos debatido isso em São Paulo, nós estamos com o presidente da EBP pedindo uma reunião com o nosso governador, porque nós entendemos que o processo de redução de ICMS, ele tem que ser estendido para todos os aeroportos do estado de São Paulo e para toda a aviação, não somente para as grandes empresas comerciais. Isso vai fazer com que, se vocês terem uma ideia, o combustível aqui em Jundiaí é 4,70 o Jet 1. Lá em Jacarepaguá, na Barra da Tijuca, ele é 4,80. Só que no Rio de Janeiro é 12% de ICMS. E aqui com 25% de ICMS, todos que são empresários aqui dentro sabem bem o que eu estou querendo dizer, muda muito o processo. E isso realmente tem que mudar. Se nós não colocarmos o ICMS para toda a aviação, São Paulo tem 42% da malha aeroportuária do Brasil. Então não faz sentido nenhum não ser estendido para lá. Isso é um processo em paralelo. Então a gente vai fazer isso aí. E essa semana nós já protocolamos no Serviço Regional de Proteção ao Voo o RNAV-1 para as duas cabeceiras de Jundiaí, a 18 e a 36. E nós iniciamos um processo de homologação do PAPI, de maneira que nós pretendemos que até março do ano que vem, não mais do que isso, nós tenhamos o aeroporto aqui homologado, voo por instrumento, homologado por operação noturna, devemos operar ele 24 horas, tá certo? E convido todos, já tiveram uma chance de dar um pulinho lá no terminal da Voa São Paulo, porque nós estamos no caminho de fazermos a primeira torre remota do hemisfério sul de aeroportos executivos, ok? Eu aqui de Jundiaí, nós vamos controlar o aeroporto de Amarais como primeiro processo, para que depois possa expandir isso para os demais. Não é uma coisa simples, mas eu estou tendo o apoio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, então eu acredito que 2020, ou seja, tudo que está acontecendo no Brasil, com os nossos ministros, com o governo do presidente, eu acredito muito que 2020 é uma nova trajetória. E na linguagem dos pilotos que estão aqui presentes, vamos botar PIT 15, vamos decolar e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma parceria junto. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado, Coronel. Realmente, para não me alongar mais, isso é produto realmente do trabalho que a gente fez, do bom senso, da gente construir aquilo que é possível, entender que todo mundo tem que ganhar, não é uma disputa, a Voa tem que ganhar, a RBP tem que ganhar, a gente também tem que ganhar, mas não pode sobrar a conta só para um pagar. Então a gente tem que fazer a nossa parte e a gente acredita que essa primeira iniciativa pode levar a um conjunto de outras modificações e realidades que vão contaminar positivamente o mercado como um todo. Bom, dito isso, para a gente poder passar a palavra para o Rony, a nossa questão aqui é a seguinte, Rony, nós não vamos ensinar Pai Nosso Vigário, né? A aviação geral, num país igual ao nosso, com 130, 140 aeroportos só, ligados por aviação regular, mesmo com todo o esforço que vem a ser feito de dobrar esse volume de cidades atendidas, a gente ainda continua com 300, digamos 400 cidades atendidas. Ainda assim, um país com a dimensão do nosso precisa da aviação geral. A aviação geral não é uma aviação residual. Os clientes do Sérgio que estão aqui não são clientes que compram um avião para fazer passeio de final de semana. A gente sim usa o avião para o nosso lazer no final de semana, mas praticamente todos nós aqui usamos a aeronave para atividades empresariais, para levar o progresso para o interior do país. Se a gente vai lá no Centro-Oeste ver a pujança do que está acontecendo lá, não está acontecendo lá com um voo às 3 horas da manhã que a Azul coloca de ATR chegando em Alta Floresta. O que acontece de progresso lá, nada contra o voo das 3 horas da manhã da Azul, mas o que acontece de progresso lá é porque todos aqueles produtores rurais estão com seus aviões, seus King Air, seus Navajo, seus Carajá, seus Cirrus, enfim, toda a aviação voando para aquela região. Então, secretário, a gente
entende que mais do que nunca, e essa é a nossa grande expectativa, aquele papelzinho que eu tenho certeza que você já quis várias vezes colocar para frente, mas vem aquela pilha antes e sufoca, mas dessa vez a gente precisa muito, e a gente vai fazer a nossa parte para ajudar a colocar nosso papel de agenda de melhorias prioritárias, não são todas, mas as prioritárias para a gente fazer a nossa aviação voltar a voar. O nosso cenário, ele não é um cenário legal. A gente tem hoje os piores números em praticamente todos os aspectos que a gente puder analisar, seja em relação a consumo, oficinas mecânicas operando, volume de mão de obra sendo formada. Nunca o Brasil formou tão poucos aviadores como em 2019. A gente está chegando em 2019 no piso. Nunca houve tão pouca formação de mão de obra no Brasil. Os pátios dos aeroportos estão vazios ainda. A gente não consegue fazer com que a aviação retome e a gente então precisa fazer isso funcionar. E aí para isso a gente tem várias inspirações. Eu preciso seguir e vou seguir as orientações que eu recebi desse homem. Continua a trabalhar, faz o que vocês precisam fazer. Já passamos por problemas maiores, esse não é o maior, e sigam em frente. E é esse o compromisso que a nossa associação tem, de seguir em frente. Tecnicamente, o Rony sabe que a gente não bate na porta dele para ficar de lero-lero. Quando a gente vai conversar com ele, é sempre por alguma coisa concreta, séria, que vem embasada tecnicamente para que algo possa ser feito. Então, nesse sentido, Rony, eu gostaria de passar a palavra a você, para que você possa conversar conosco, explicar o que o governo está fazendo, mas antes de tudo, saber que aqui você tem aliados. O governo do presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio, tem aqui entre nós aliados. A gente quer fazer a nossa parte para o Brasil crescer. E a gente só para isso precisa voar. Por favor. Obrigado, Humberto. Obrigado, Coronel Marcel, prazer estar com vocês aqui, Fernando Loma, e, enfim, é uma grande honra estar aqui, importante esse contato direto com vocês aqui, o berço, né, da aviação. Eu falo que a aviação geral é onde tudo começa, né, onde nasce o setor, né, onde está a formação de piloto, né, onde está a certificação de aeronaves, novas aeronaves experimentais. Então isso para nós é muito gratificante poder ter essa conversa. A gente tem bastante contato com o pessoal da OPA lá em Brasília e numa agenda muito positiva, assim. Eu queria trazer a importância, né, de eu vir aqui, estar aqui com vocês, apesar de ser uma agenda curta, um bate-volta que eu consegui fazer Brasília-Campinas e vim aqui para Jundiaí, é porque eu acho importante chegar até vocês as coisas que o governo federal está fazendo, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá em Brasília, pegando a aviação geral. Primeira mensagem que eu trago para vocês, primeira de agradecimento de estar aqui, e a segunda é de que a aviação geral, por incrível que pareça, vocês podem até não acreditar, mas é prioridade para o governo federal, é prioridade para a Secretaria de Aviação Civil e para o governo federal. Nós reconhecemos fortemente que aqui de fato as coisas acontecem, as coisas nascem, e para que a gente tenha um Brasil conectado com a aviação regular pujante, a aviação civil pujante, a gente precisa desenvolver a aviação geral no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a nossa carteira de investimentos para os 4 anos do governo federal. 8,6 bilhões de reais serão investidos. Isso aqui é conta corrente, isso aqui é valor de fato a ser gasto do dia 1º de janeiro de 2019 ao dia 31 de dezembro de 2020. Nós vamos gastar 8,6 bi, 5,7 bilhões nos grandes aeroportos, os aeroportos que movimentam mais de 1 milhão de passageiros. Vocês devem estar vendo, vocês voam bastante no Brasil. Foi entregue lá o aeroporto de Florianópolis. Essa semana entregamos a expansão do aeroporto de Porto Alegre. Vamos entregar agora Salvador no dia 11 de dezembro. Fortaleza no início do ano que vem. Então tem uma carteira grande de investimentos aí, grandes aeroportos. Vocês bebem um pouco dessa água aqui, bebem, né? Porque usam esses aeroportos também, vocês estão pousando lá e tal, naturalmente vocês vão usar isso daqui. Nos aeroportos médios já começa a entrar mais na praia de vocês, aviação regional, vocês estão mais presentes nesses aeroportos. A gente tem uma carteira de 2,5 bi.
Agora, isso aqui é novidade, a aviação geral. 400 milhões de investimentos, meio bi de investimentos, que nós criamos uma carteira específica para a aviação geral. Eu acho que é a primeira vez no Brasil que nós temos o governo federal investindo em aeroportos típicos da aviação geral. Eu vou falar um pouquinho mais disso. O mais importante são essas fontes de investimento aqui. A gente está tentando fazer o máximo que a gente puder com recurso privado, porque todo mundo sabe que o governo tem muitas restrições orçamentárias e é difícil fazer isso com recurso público. Então, 65% desse dinheiro todo aqui é iniciativa privada investindo na infraestrutura no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu pintei esse mapa todo de vermelho aqui. Isso são obras que hoje, nesse momento, elas estão em andamento. Desde pequenas obras a grandes obras em aeroportos da aviação, tipicamente da aviação geral, que vocês utilizam bastante. Então nós temos bastante coisa na região amazônica. A região amazônica é um desafio muito grande para a gente. Vocês estão acostumados a voar lá, e lá não tem outra opção a não ser o modal aéreo. Então a gente tem uma série de investimentos. E o que a gente percebe é que a aviação geral, às vezes com pouco investimento, com pouca coisa, a gente consegue fazer muito, né? Então nós estamos tentando otimizar os recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, que basicamente é o fundo público que gera isso daqui, e tentando investir de maneira estratégica, cobrindo todo o país e com investimentos estratégicos que vão de fato agregar valor para quem tá pilotando. Só para vocês terem uma ideia, peguei um exemplo maior aqui de todos, que hoje é a nossa obra que nós temos em Linhares, no Espírito Santo. Nós estamos fazendo praticamente um aeroporto novo lá em Linhares. Essa obra está super avançada. Eu acho que aqui esse ano ninguém pousou em Linhares, porque o aeroporto que tinha lá foi fechado, porque nós construímos um outro em cima, né? E vamos entregar agora a primeira etapa até final desse ano, uma pista completamente nova. Vocês devem ter ouvido recentemente a reabertura do aeroporto de Macaé ao tráfego aéreo de asa fixa, né? Só estava operando rotativa, está operando agora asa fixa. Então tudo isso é investimento. Fizemos recap de pista em Montes Claros, Minas Gerais, fizemos recap de pista em Marabá, em Uberlândia. Então assim, tem uma série de investimentos que estão acontecendo. Agora, isso aqui que é uma coisa importante quando eu falo pequenos investimentos, grandes resultados, né? Isso são vocês devem conhecer, estações meteorológicas de superfície. Nós estamos trabalhando com isso aqui, ó. Deixa o Fernando tirar a foto ali, eu já passo para o próximo aqui. Estações meteorológicas automáticas, as chamadas EMS Alpha. A ideia é a gente ter uma rede, e aí exatamente eu volto para o slide anterior, a gente tem uma rede automática de estações meteorológicas abastecendo aí o nosso sistema de meteorologia para que vocês possam ter, né, no tablet, no celular, rapidamente o boletim meteorológico de várias regiões do Brasil. É uma solução inteligente, dispensa a operação manual desse negócio, quer dizer, dispensa o meteorologista lá no local e ele dá os principais informativos que vocês precisam: temperatura, vento, pressão atmosférica, visibilidade e uma série de coisas. Então nós estamos instalando, é uma carteira, antes de entrar aqui, é uma carteira em torno de 100 milhões de reais que a gente está colocando no Brasil inteiro. Nós já entregamos 36 estações dessa daqui, o DSE está finalizando as homologações e o nosso projeto todo pega 40 e poucas estações, 43 estações, se eu não me engano. Isso aqui é uma grande revolução, principalmente para vocês que estão voando e estão precisando de informações meteorológicas, a gente consegue fornecer de maneira inteligente. Estamos colocando alguns ILS Brasil afora aí, né, para vocês. Se vocês não são muito usuários do ILS, mas aviação comercial, Maringá, tem uma grande obra lá acontecendo para a gente colocar ILS em Maringá, Localize, Gladyslope, né? E outra coisa importante que a gente está fazendo, eu falo que são 3 pilares, né, das coisas remotas da navegação. Primeiro, a estação meteorológica automática, já dá um auxílio grande para vocês. A outra é a RAFIS, a FIS remota, que é a rádio remota. Vocês já devem ter percebido que Fernando de Noronha está sendo operado a rádio pelo Sindacta de Recife, né? A gente já tem Vilhena sendo operado por Manaus, Oiapoque sendo operado por Manaus, e a ideia é a gente aumentar, disseminar isso daí para o Brasil em parceria com o Comando de Aeronáutica, com o DSEA, que é o AFIS remoto. Isso daqui também nos permite ter AFIS em vários aeroportos sem ter que ter o cara lá, que a grande dificuldade é botar o cara lá operando lá em Oiapoque, por exemplo. Ninguém às vezes quer ir para Oiapoque e ficar lá operando, então a gente coloca um AFIS remoto, opera no Sindacta de Manaus e a gente está conseguindo implementar isso daqui Brasil afora. Bom, e esse aqui é o que nós chamamos de PIANA, que é o Plano de Investimento do Governo Federal em Auxílios à Navegação Aérea. Isso aqui eu acho um golaço, isso aqui, um golaço. Eu falo que é o kit aviação geral. Vou mostrar para vocês o que é o kit aviação geral. É isso aqui, ó. A gente pega recurso do Fundo Nacional de Aviação Civil,
em torno de 2 a 4 milhões de reais, dependendo de cada aeroporto. E a gente coloca o que eu chamo do kit. O kit é balizamento noturno, farol rotativo, biruta iluminada, sinalização vertical, sinalização horizontal e um papi. Isso é um kitzinho. Isso aqui, vocês sabem bem disso, isso muda a vida do aeroporto, é outro aeroporto. O aeroporto sem isso, e com isso é uma coisa completamente diferente. É um investimento de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais, e a gente está fazendo isso, o projeto piloto do aeroporto de Paracatu, em Minas Gerais, que já está com boa parte disso instalado, e a gente tem aí 13 aeroportos que a gente vai fazer até no ano que vem, de colocar o que eu chamo do kit básico da aviação geral. Coloco lá voando diurno, noturno, com os instrumentos básicos, com o papi, com sinalização de qualidade, e aí a gente tem segurança, tem um atendimento minimamente de qualidade para a população, sem ter que gastar grandes investimentos, sem ter que fazer grandes investimentos com 2, 3, 4 milhões de reais, a gente faz um golaço em cada um desses aeroportos. Estou mostrando isso daqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos fazendo com relação à infraestrutura. Poderia ficar horas aqui falando da infraestrutura aeroportuária do país, dos investimentos nos grandes aeroportos, da aviação regional. Mas a mensagem que eu trago, basicamente, é o seguinte: na parte de infraestrutura, tanto infraestrutura aeroportuária quanto infraestrutura aeronáutica, de navegação, minha opinião, sinceramente, é que a gente está razoavelmente bem, a coisa está endereçada, a coisa está caminhando. Demora um pouco, toma-se o tempo, mas a coisa está andando. A gente tem muita coisa acontecendo em 19, 20, 21 e 22, a coisa dá uma embalada. Mas não basta ter só a infraestrutura, né? A Secretaria de Aviação Civil é um órgão de política pública, a gente tem um olhar especial para a infraestrutura, porque o Brasil tem uma carência muito grande de infraestrutura, mas não é só a infraestrutura. A gente tem que criar ambiente de operação, né? Vocês têm que conseguir voar, vocês conseguirem voar, formarem os pilotos, abastecer o combustível. Então, quer dizer, a indústria tem que ter um ambiente de incentivo. E aí, quais são os grandes desafios? E aí, por isso que a parceria com a OPA é fundamental para poder ter o feedback de vocês. Bom, primeira coisa, a gente precisa colocar a aviação geral nas políticas públicas brasileiras, né? Ou seja, tem que entrar na política pública como berço, como nascedouro de toda a aviação civil, da cadeia e da indústria da aviação civil no Brasil. Com isso, a gente conseguiu, ano passado, criar dentro da CONAER, a Comissão Nacional das Autoridades Aeroportuárias, nós conseguimos criar um grupo técnico, uma comissão técnica da aviação geral, que só discute assunto da aviação geral. Então isso é muito bom para colocar a aviação geral na pauta do governo federal. Você tirar aquele papel que você falou, Humberto, lá da última gaveta e botar em cima da mesa e falar, vamos trabalhar em cima dele. Então esse é um passo importante institucionalmente. O outro passo importante é o que você estava discutindo aqui agora, combustível. O combustível, de fato, é o cerne da questão. Não tem aviação com combustível na casa dos R$10, você esquece, não tem condição de voar. Então tem que haver um trabalho grande. Tem que haver um trabalho macro e um trabalho micro. O trabalho micro está começando a acontecer. Lá na ponta com o distribuidor, né, conseguir fazer coisas como essa, o que está acontecendo aqui, junto com a Voa São Paulo e com a RDP, de conseguir dar inteligência para o negócio, trazer soluções inteligentes, soluções de mercado para o negócio. Tem um trabalho grande a ser feito aí. Esse ano nós tivemos um grande problema com distribuição de querosene, de avigás no Brasil. Nós temos um problema de avigás, não sei se vocês sabem, só existe uma refinaria no Brasil que produz a gasolina, né, que é a refinaria de Cubatão. Né? A linha de produção lá está parada, a Petrobras está importando esse combustível e nós tivemos aí um problema sério, a gente acompanhou fortemente isso lá em Brasília, para que não houvesse desabastecimento. Em alguns lugares do Brasil houve desabastecimento e a gente conseguiu retomar rapidamente o abastecimento. Agora, mais importante do que isso, nós temos hoje no Brasil uma produção muito dependente de um único player, de um único operador, que é a Petrobras. E a gente precisa começar a quebrar isso daqui, a gente precisa começar a ter competição nesse mercado. E aí tem um trabalho grande na esfera macroeconômica de colocar competição nesse mercado. A Petrobras agora começou um trabalho de venda dos seus ativos, desinvestimento. Já tem 4 refinarias da Petrobras em processo de alienação e tem mais 4 que vão acontecer até 2021. O que isso vai trazer? Vai trazer competição, né? Hoje nós temos um supply chain totalmente engessado. Por mais que vocês briguem aqui embaixo, vou comprar da RBP, vou comprar da Raízen, vou negociar com a BR Aviation, vou negociar com a Granpetro, está todo mundo bebendo da mesma fonte lá na Petrobras. Todo mundo compra o combustível lá na refinaria da Petrobras
o preço deles é um preço de monopolista, porque eles são monopolistas na produção e, logicamente, eles têm uma precificação lá. O Humberto conhece, o Fernando conhece bem isso, paridade de importação, né? O cara simula uma importação no Golfo do México, vê qual é o preço que, se você fosse importar, você chegaria, e ele crava aquele preço. E ele tem o que a gente chama em economia de uma margem muito grande, que é a margem de monopolista, né? Como é que a gente abaixa a margem de monopolista? Competição. Se você tiver 5 caras para comprar, um vai baixar 1 centavo, o outro baixa 2, o outro baixa 3, aí o preço começa a se mexer até que ele vai chegar no preço de mercado. Hoje nós não temos um preço de mercado, a gente tem um preço de monopolista, que é a Petrobras, que está fazendo o papel dela, uma empresa listada na Bolsa, tem que fazer mesmo, e cobrando o preço justo, que é o preço do monopolista. Agora, se eu tenho vários, se essa fonte tem vários produtores desse produto, né, o preço vai cair automaticamente. Então tem um trabalho grande que a gente está fazendo, assim, toquem a vida aqui no micro, que nós estamos tocando a vida lá no macro, porque a tendência disso é a gente dar viabilidade e ter um combustível mais acessível. O combustível brasileiro é um dos mais caros do mundo e a gente precisa mexer na estrutura do fornecimento de combustível. É uma das estruturas mais estratégicas para o país. Não é só para a aviação, é para o caminhão, é para o trem, é para o navio, para o óleo bunker, é para tudo. E agora, a gente tem que mexer nessa estrutura. Então, estou gostando de ver o trabalho de vocês aqui na ponta, porque a gente está fazendo o mesmo movimento lá na macroeconomia para tentar dar mais oxigênio para esse mercado e dar mais competitividade. O outro ponto, acesso aos aeroportos. Ora, vocês têm que ter acesso aos aeroportos. Pelo amor de Deus, se a aviação geral não chega nos aeroportos, quem chega? A gente sabe, os grandes aeroportos, eles vão ficando cada vez mais dominados pela aviação regular. É normal isso acontecer. A aviação, nós queremos que ela cresça. O Brasil hoje tem 120 milhões de passageiros regulares e a gente quer chegar a 200 milhões. Poxa vida, e a aviação geral vai ser expulsa desses aeroportos? Não pode ser expulsa. Tem espaço para todo mundo. Veja o mercado americano, né? Pô, tem espaço para todo mundo. Tem aeroportos mais vocacionados para uma coisa, mais para outra, mas todo mundo consegue voar para onde tem interesse em voar. Esse ano a gente teve um case bastante interessante, que eu até botei aqui, ó, que é a relação pátio de estadia, pátio de manobra, que a gente começou um trabalho grande junto com a agência reguladora, com a ANAC, né? A secretaria tem esse papel, a agência é uma agência independente, a gente não consegue mandar a ANAC fazer ou deixar de fazer, eles têm independência técnica e administrativa, mas a gente consegue abrir os canais de diálogo, né? Vamos conversar, vamos chamar o operador, vamos chamar a agência reguladora e vamos tentar achar algumas soluções. Coisas interessantes começaram a aparecer. O case primeiro deles foi o do Campo de Marte, né? Que a gente estava com os pátios vazios. E depois viemos aqui com o Voa São Paulo, que é um case de sucesso também, né? Para poder voltar a utilizar os pátios, né? A coisa estava sendo de fato toda ela desviada para o pátio de manobra, ninguém conseguia pátio de estadia, e agora a gente começou a clarear esse ambiente. Na base da conversa, na base do diálogo, na base de você colocar os atores envolvidos para conversar e achar uma solução. Olha, vocês são clientes, né? Os aeroportos, eles estão ali provendo serviço. Se você não vai colocar o avião no pátio do cara, o cara não ganha dinheiro, entendeu? Então, quer dizer, tem uma relação comercial muito importante que eu tenho certeza que se vocês sentarem, o pessoal do avião e o pessoal do aeroporto sentarem, vai dar negócio, porque um quer comprar, o outro quer vender, então é só uma questão de chegar no preço, entendeu? Pô, vocês querem comprar o acesso lá, falar, eu quero parar meu avião aí, tá bom, quanto que é? Ó, não, aqui tá demais, aqui tá de menos, vamos fazer alguma coisa mais inteligente, vamos jogar, fica aqui, vou te dar 2 posições ali, você pode ficar até tantas horas, quem abastecer não paga. Quer dizer, isso é um negócio, Agora, os players têm que se entender, têm que conversar, e aí tem o papel da secretaria de fomentar essas conversas, e tem dado muito certo, né, Alberto? Isso tem funcionado bem. Campo de Marte andou, aqui andou, e tem muita coisa aí para 2020 a gente conseguir evoluir também, Brasil afora, né? Uma outra preocupação muito grande que nós temos é a parte de capacitação profissional. A Secretaria tem um recurso do Fundo Nacional de Aviação Civil, nós temos algumas parcerias estratégicas, uma delas é com a própria Embry-Riddle, que vocês mostraram aqui, né, que é a maior universidade mundial da aviação civil. Temos uma parceria com a ENAC da França, com a Escola Nacional de Aviação Civil Francesa, e a gente tem um propósito muito grande de fomentar cada vez mais essa capacitação. Até agora, a gente vem gastando dinheiro com isso, só que a gente estava gastando muito dinheiro para fomentar os operadores aeroportuários. O operador aeroportuário no Brasil é
era muito amador, ainda é muito amador, né? Se vocês que voam aí para o interiorzão do Brasil, vocês sabem que muitas vezes o operador lá da cidadezinha do interior é o mesmo cara que controla a luz da praça, é o cara que controla o aeroporto. Então, assim, a gente fez um trabalho muito grande, estamos fazendo um trabalho muito grande para capacitar esse pessoal. Mas tem uma outra frente de trabalho que a gente tem que abrir, que é a formação mesmo do aeronauta, né? Ou seja, do piloto, do pessoal de solo, do mecânico, a turma que opera diretamente. E aí aqui tem um compromisso da Secretaria da gente fomentar fortemente, a partir agora de 2020, a formação profissional. Não deixar de lado o pessoal dos aeroportos, a gente está formando gestores de aeroportos, operadores de aeroportos, gerentes de segurança operacional, a gente continuar formando esse pessoal, porque é com eles que vocês vão encontrar quando vocês pousam o avião de vocês em qualquer aeroporto no interior do Brasil. E a gente sabe que aqui em São Paulo é fácil achar essa mão de obra, é relativamente fácil, mas lá no interior do Mato Grosso, do Tocantins, do Pará, do Amazonas, você não acha esse profissional. Então a gente tem que formar a turma de lá para que eles estejam capacitados. Então tem um trabalho muito grande aqui. E tem um trabalho bacana aqui também, que eu acho que o setor de aviação civil a gente usa muito pouco, e a Secretaria vai muito nessa linha agora, de usar o Sistema S. Nós temos um Sistema S no Brasil de formação de mão de obra, que a aviação bebe muito pouco dessa água. É um sistema que tem muito dinheiro, que tem muita condição de capitalizar e de fazer coisas grandes no Brasil, e a gente usa muito pouco o Sistema S. Então tem um trabalho grande a ser feito aqui de trazer o Sistema S para a aviação e começar a ter formação de mão de obra em larga escala, porque eles estão preparados para isso. E fazem isso para a indústria, fazem para o comércio, né? E não fazem no setor de aviação. A aviação ficou durante muitos anos muito fechada naquela coisa do aeroclube, né? Os clubes de aviação. E a gente tem um baita Sistema S no Brasil hoje, capitalizado com dinheiro, que muitas vezes não tem onde botar o dinheiro, mas não coloca na aviação. Então a gente tem um trabalho grande de aproximação com o Sistema S, SESC, SENAI, CNT, todos os S's da vida aí, para poder trazer esse pessoal e começar um trabalho de grande porte. Porque a gente tem que levar capacitação, não só aqui em São Paulo, que a coisa naturalmente acontece, mas a gente tem que levar capacitação para o Brasil inteiro. Esse é que é o ponto, né? E o outro ponto, que eu sei que vocês têm muitas reclamações, que é a relação com os órgãos reguladores. A ANAC, principalmente a ANAC, né? O DSEA um pouco, vocês fizeram a pesquisa agora com relação ao DSEA e a ANAC. De fato, a Secretaria de Aviação Civil, nós não somos o órgão regulador, mas a gente sabe das agrúrias que vocês têm aí com a relação com a ANAC. O que acontece? A agência foi a última agência reguladora, praticamente, né? A última da área de transporte a ser feita. Ela foi montada com profissionais técnicos, competentes, concursados, só que ela acabou ela ficou um pouco encastelada, né? Ou seja, assim, ela começou a olhar muito para dentro e pouco para fora. Eu brigo com meus amigos lá da ANAC, eu falo, pessoal, vocês vão regular tanto o setor vai matar, vocês vão matar o setor de tanta regulação, e aí você não vai ter mais um setor para regular, porque acabou o setor, de tão regulado que ele foi. A regulação é aquela história do pássaro, né? Se você quer o pássaro ficar na sua mão, se você apertar demais, esmaga, né? Você mata o pássaro. Se abrir demais, o bicho sai voando. Então, você tem que ter uma dosezinha ali para apertar, mas não aperta muito, né? Então, é isso que a ANAC está passando por esse momento. O compromisso da Secretaria com a agência, nós indicamos os diretores da agência. Os diretores são aprovados pelo Senado, mas eles são indicados pelo Ministério da Infraestrutura. Então nós temos um compromisso de termos uma diretoria da agência, e a gente vai ter essa diretoria toda trocada até 2021, de termos uma diretoria completamente técnica, sem nenhuma indicação política. Isso já aconteceu no passado, e nós temos um compromisso de colocar lá pessoas técnicas, pessoas do setor, pessoas que entendem de regulação e que entendem de aviação. Esse é o ponto. Nós estamos já com duas vagas indicadas para o Senado atualmente. Em março agora abrem mais 2 vagas, e em março do ano que vem mais 2 vagas, né? Essa tem uma que está agora, que é um mandato tampão de um ano e pouco só, até março de 2021. Ou seja, o governo Bolsonaro vai trocar toda a diretoria da agência. E aí fica aqui o compromisso meu e principalmente do ministro Tarcísio de colocar uma equipe técnica lá na agência. Nós queremos colocar lá pessoas do setor, queremos colocar gente do ramo.
Agora, tem que ser do ramo de regulação e tem que ser do ramo da aviação, tem que ter dos dois, né? Porque não adianta também colocar só gente de aviação pura, aviação, que não entende de regulação. Então, regulação tem muito de economia, tem muito de direito, de serviço público. Mas fica aqui o compromisso da gente ter uma diretoria totalmente técnica, sem indicação política, dentro da agência. Isso é muito importante para o nosso setor. E isso tende a facilitar o diálogo de vocês com a agência. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente vai ter que construir. A OPA tem um papel fundamental nisso, né? De estar lá em Brasília, batendo na porta lá, enchendo o saco e falando, pessoal, isso daqui não se faz assim no mundo. O mundo não faz isso. Então, eu estava vendo o Humberto discutir aqui sobre voo de áreas povoadas por aeronaves experimentais. Pessoal, não vamos inventar nada não, pelo amor de Deus. O mundo já pratica. Os grandes mercados da aviação civil já faz isso. É só ver o que é feito lá fora e aplicar aqui dentro, sem ter que inventar grandes coisas, entendeu? Não tem que ter jabuticaba brasileira. O setor de aviação civil ele é muito padronizado, graças a Deus, né? No mundo inteiro ele é mais padronizado. Você tem o mercado norte-americano, mercado canadense, mercado europeu, mercado sul-americano, asiático. Vamos ver o que esse pessoal está fazendo, quais são as melhores práticas e vamos trazer para cá. Não tem que ficar inventando as coisas. E é isso que a gente quer colocar. Uma pegada dentro da agência, primeiro, de independência política, autonomia administrativa e técnica, conhecimento da área, né? E mercado. Trazer o que tem de melhor no mundo para dentro da agência. A Secretaria de Aviação aqui tem um papel de quê? De viabilizar esse negócio, né? Da agência. Quando a gente montar a agência, vocês têm um papel de ir lá e ajudar a disseminar essa cultura dentro da agência. Eu acho que nós estamos no caminho certo aqui, apesar de que às vezes o dia a dia é desgastante, mas o caminho eu acho que está correto, assim. A gente já deixou para trás muita coisa ruim, muita indicação política para trás, já não tem mais, muita agenda negativa, agenda oculta, agenda de corrupção, agenda de captura por agentes econômicos, totalmente desnecessário. Então isso tudo ficou para trás. O cenário está limpo, o cenário é técnico e a gente quer andar para frente. Entendeu? Quando a gente olha para os desafios, fala, caramba, tem um monte de coisa para fazer, mas tem mesmo. Mas é porque nós já fizemos um monte de coisa, porque há pouco tempo atrás a gente estava preocupado em segurar a maluquice, resultado de corrupção que deu com relação à Lava Jato. Agora nós não temos mais isso, acabou, isso aqui é passado, não tem mais isso. Vamos atacar a agenda positiva, vamos lá, o que nós temos que fazer? Temos que mexer no combustível? Vamos mexer no combustível. Eu consigo sentar com a Petrobras agora e conversar com eles tecnicamente. Como é que eu fazia isso há 3, 4 anos atrás? Não conseguia nem lá na Petrobras. Eu cobrava até para fazer reunião naquele negócio, nunca vi, entendeu? Então agora a gente consegue sentar lá e ter um debate técnico com os caras e conseguir evoluir com essas agendas. Então a mensagem que eu trago para vocês aqui é uma mensagem de otimismo. Temos muito o que fazer e vamos fazer. Temos aí mais 3 anos pela frente para trabalhar pesado. Vocês têm na Secretaria de Aviação Civil portas abertas, temos um time técnico na Secretaria, vocês são muito bem-vindos e sempre serão muito bem-vindos. Levem as demandas para lá, para a gente discutir, para a gente apoiar vocês. Tenham a segurança de que as pessoas que lá estão são pessoas comprometidas com o Brasil, pessoas que gostam do setor, que trabalham, que cumprem com seus compromissos, não tem agenda oculta, não tem sacanagem, não tem corrupção. A coisa lá é pró-Brasil, é para a população, serviço público de qualidade na veia das pessoas. E é por isso que a gente está aqui trazendo essas notícias para vocês. Tenham confiança, a gente está no caminho certo, o Brasil está evoluindo, o dia a dia é difícil, mas a gente vai vencer, vocês podem ter certeza. Contem com a gente lá em Brasília. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Bom, pessoal, Rony, muito obrigado pela sua vinda. A coisa mais importante da tua presença, da tua fala aqui, Rony, é o seguinte: nós que voluntariamente nos dedicamos no nosso terceiro turno a estar lá com você, levando as nossas agendas, nós não conseguimos ter o volume de energia necessária para poder falar com tanta clareza e precisão quanto quem está com a caneta na mão fazendo, né? Então uma coisa é Humberto, Fernando, Fábio
e mais todos os nossos colegas da diretoria da associação fazerem o nosso trabalho e voltarem de lá com novidades. E outra coisa completamente diferente é você estar aqui conosco. Então eu quero, de novo, agradecer a sua presença, dizer que você estar aqui conosco é uma coisa muito importante para a comunidade, que as portas aqui estão sempre abertas para você também, para você e para toda a sua equipe. Eu sou testemunha, como o Fernando, como o Fábio, como os demais diretores da associação, que as suas portas estão de fato sempre abertas, que você e sua equipe têm consciência das dificuldades, que a gente não resolve o volume de problemas de uma hora para outra. Não, infelizmente, não dá. Como você trabalha com o ministro sem tempo, você não vai sair daqui também sem um pouco de pressão. Então a gente precisa, de verdade, em 2020, escolher 2 ou 3 assuntos que muito rapidamente a gente tire da frente, porque eles atrapalham muito. Esses 3 assuntos, na nossa concepção, envolvem aeroportos, acesso a aeroportos. Você falou muito bem, a gente evoluiu bastante, a gente, do mesmo jeito que você falou, que você não conseguia acessar a Petrobras pelas razões que a gente conhece depois, né, que a gente conhece hoje, nós não conseguíamos acessar a Infraero pelos mesmos motivos. O que acontecia dentro da Infraero era um tipo de convívio com o qual a gente não teria condição de coexistir. Agora não é mais assim, né? Agora a gente está com uma outra realidade lá. Nós demos um primeiro passo, que foi esse teste aqui no Campo de Marte. Nós precisamos estender isso para pelo menos outros 10 aeroportos em 2020. Precisamos fazer isso. A segunda coisa, Rony, muito importante, nós precisamos da sua ajuda e da ajuda da sua equipe para recolocar a aviação experimental para voar. O que aconteceu foi que o passarinho esmagado dessa forma, ele está de fato sufocado. Nós tínhamos 30 e tantas fábricas e montadores de aeronaves no Brasil, hoje a gente não tem mais do que 3. Essa indústria, ela está se reduzindo a quase nada. Mas tem uma coisa ainda pior do que isso. O Brasil já tem uma frota enorme de mais de 6.000 aeronaves experimentais prontas para voar. E hoje, essas aeronaves, elas estão desprovidas de segurança jurídica para poder decolar daqui de Jundiaí. Eu vou dar um exemplo para vocês, toma a liberdade do Jean. O Jean Soma, ele é representante de uma aeronave chamada Epic. Se der tempo, eu quero levar você no CIOS e quero levar você lá só para você bater o olho e olhar. Mas são aeronaves, no caso da dele, que voa RVSM. Ele voa em cima de Boeing. Essa aeronave, hoje, ele ontem me ligou e falou assim: Humberto, eu quero muito estar em Jundiaí, mas será que eu posso estar em Jundiaí? Eu falei: Jean, você não pode estar em Jundiaí. Juridicamente falando, você não pode estar em Jundiaí. Será que eu vou levar uma multa? Você pode levar uma multa. E isso não pode acontecer, porque não faz o menor sentido uma aeronave que já está ensaiada e testada. Nós não estamos falando de aeronaves montadas no fundo de quintal. Nós estamos falando de aeronaves que têm projeto, que cumpriram os requisitos de certificação, que têm um certificado de aeronavegabilidade na mão, então não tem nada clandestino. Elas precisam decolar e pousar, elas precisam sobrevoar áreas densamente povoadas, se autorizadas pelos controles de tráfego aéreo, e elas precisam poder sobrevoar áreas densamente povoadas, se em altura suficiente, para numa hipotética falha de motor, pousar em algum lugar com segurança. Isso é rigorosamente a tradução da regra do FAA. O que a OPA fez? Em julho de 2019, nós fomos à ANAC, detalhamos especificamente tudo isso, só que infelizmente até agora, pelas razões que você já expôs, a gente ainda não conseguiu uma solução. Então o segundo compromisso que eu te peço é que você, de fato, nos ajude a destravar esse processo lá dentro,
Nós não estamos pedindo favor algum, é simplesmente uma reprodução regulatória aqui para o Brasil. Isso está especificamente emperrado dentro da Superintendência de Aeronavegabilidade, que já não tem mais nenhum motivo, porque a Assessoria de Segurança Operacional já se pronunciou favoravelmente, a Superintendência de Padrões Operacionais já se manifestou favoravelmente, a Superintendência de Fiscalização já disse que esse assunto não diz respeito a ela. A única coisa que a gente está precisando é que a parte esquecida do regulamento americano seja incorporada. Então, esse é o segundo pedido que a gente gostaria de endereçar a você, porque isso é uma demanda solta. 6.000 aeronaves não podem ficar sem pousar e decolar, né? Terceiro pedido é da gente trabalhar junto para realmente testar novos modelos de distribuição de combustíveis. Eu concordo inteiramente com você que no macro a Petrobras vai fazer o trabalho dela, mas isso não é garantia de que o novo player vai entrar com atratividade num setor que ficou desse tamanho. Por isso que a iniciativa que o Coronel Marcel absorveu com tanta camaradagem e visão, no sentido de fazer essa parceria conosco com a RBP, é muito importante, porque ela mostra para o mercado todo que dá para a gente fazer alguma coisa diferente. Agora, a Voa São Paulo conseguiu nos criar uma solução. Agora, por que a gente não pode ter outras soluções, diversos postos de autoabastecimento espalhados pelo Brasil, toda a sua tecnologia que está sendo aplicada em aeroportos? Nos Estados Unidos, uma aeronave dessa aqui qualquer, não tem caminhãozinho frentista indo fazer abastecimento, a não ser que eu queira pagar por isso. Se eu quiser, eu vou até a bomba e eu mesmo faço. A ANP já disse que não há problema algum em fazer isso, desde que o tanque esteja instalado e que ele tenha no máximo 15.000 litros, sequer licença eles emitem. Agora a gente precisa que a ANAC olhe para isso e diga: faça, vocês querem, invistam, deixa o mercado funcionar, porque a gente vai encontrar o fornecedor e é do interesse, essa é a parte mais importante. O maior interessado na segurança somos nós aqui, porque nós estamos levando as nossas aeronaves para os nossos negócios, com pessoas das nossas equipes, com familiares nossos. Então ninguém mais interessado em segurança do que a gente. Então acho que com essas três frentes, juntos, a gente encerra 2020 já num outro patamar. E eu quero vê-lo aqui em 2020 também, julho ou junho, aí você vai falar com o comandante Loma, porque ele é o nosso líder. Nós vamos montar um programa de segurança para a aviação geral que vai marcar a história disso no Brasil. Vão ser 3 dias, nós estamos escolhendo o lugar e realmente ali a gente vai mandar um sinal muito claro de quem quer voar como profissional e quem quer continuar como amador. Então, Rony, muito obrigado pela sua presença. Em nome de toda a associação, aos que estão aqui, aos que não puderam vir, a gente reconhece muito o seu trabalho, da sua equipe, e conte conosco. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu acho que já nos estendemos demais. Vamos continuar mais um pouquinho batendo papo e muito obrigado pela presença de todos.